Você está prestes a descobrir qual urso venceria em uma luta, o grizzly ou o urso polar. E eu já te aviso, a maioria das pessoas escolhe o lado errado, por um detalhe que quase ninguém considera. Antes de você decidir em quem apostar, pensa nisso. De um lado, o maior predador terrestre do Ártico. Do outro, um tanque de músculos das montanhas da América do Norte. Numa luta sem escapatória, quem realmente leva a melhor? E mais importante, por quê? Se você acha que é só ver quem é maior, fica comigo até o final, porque o que realmente decide esse duelo não é só tamanho, nem força bruta. Tem a ver com evolução, metabolismo, psicologia de caça e até com o clima. Vamos começar pela pergunta essencial. Afinal, quem é o monstro mais perigoso da terra firme, o grizzly ou o urso polar? Capítulo 1. O confronto que quase nunca acontece, mas pode decidir o rei dos ursos. Imagina isso, uma praia gelada no extremo norte do Canadá. O gelo está derretendo mais cedo naquele ano. Um urso polar faminto, magro depois de meses sem caçar focas, avança pela costa em busca de qualquer coisa comestível. Mais ao sul, um grizzly, pesado, bem alimentado, se aproxima da mesma praia, atrás de carcaças deixadas pela maré. Os dois se veem. Dois superpredadores. Nenhum dos dois é presa por instinto. E aí vem a pergunta: quem recua primeiro? Esse tipo de encontro é raro, mas está ficando cada vez mais comum com o aquecimento global. O habitat do urso polar está encolhendo, e ele é forçado a entrar em áreas onde grizzlies vivem. Já existem registros de encontros, confrontos e até híbridos, os chamados grizzly bears ou growler bears. Mas calma, a gente já fala desses híbridos mais pra frente. Por enquanto, responde mentalmente. Num mano a mano, sem fuga, urso polar ou grizzly, escolhe um e guarda essa resposta até o final do vídeo, porque você vai ver se seu palpite faz sentido ou não. Para você entender quem teria vantagem, a gente precisa conhecer cada lutador separadamente. E aí vem a primeira surpresa. Não é só o urso polar que é gigante. Capítulo 2. Grizzly, o tanque marrom da floresta. O grizzly é basicamente um bodybuilder que vive em modo bulk o ano inteiro. Ele é uma subespécie do urso pardo, encontrada principalmente no Alasca, Canadá e algumas regiões dos Estados Unidos. E se você acha que ele é só um bicho grande e lento, se prepara. Um grizzly macho grande pode chegar a 2, 4 metros em pé e pesar entre 270 e 360 kg. Mas em algumas regiões com muita comida, como o Alasca, alguns passam fácil dos 400 kg. E o detalhe, muito desse peso é músculo funcional, projetado para cavar, correr e brigar. Ele tem uma corcova enorme nas costas, que não é gordura, é músculo. Esse tijolo muscular serve para movimentar as patas dianteiras com força absurda. É como se ele tivesse um motor turbo no ombro. Essa estrutura dá ao grizzly uma vantagem em brigas corpo a corpo e em golpes com as patas. Sabe aquelas garras? Elas podem chegar a 10 centímetros, curvas, fortes, perfeitas para rasgar troncos, cavar e, obviamente, arrancar pedaços de qualquer coisa que ele resolva atacar. Diferente do urso polar, as garras do grizzly não são feitas para tração no gelo, e sim para agarrar e rasgar. E aqui vem um ponto que muita gente ignora. O grizzly é extremamente agressivo e territorial. Ele não precisa estar com fome para bater em outro animal. Se você invade o espaço dele, especialmente se tiver filhotes envolvidos, a resposta padrão é ataque. Ele corre a até 50 km/h por curtas distâncias. Isso é mais rápido que um cavalo de corrida em arranque curto. Você não foge de um grizzly correndo. Em termos de mordida, a força dele pode passar de 200 psi, suficiente para esmagar ossos grossos. Mas tem uma coisa que diferencia o grizzly do urso polar no estilo de vida. O grizzly é oportunista. Ele come de tudo: plantas, insetos, frutos, peixes, carcaças e, quando dá, caça ativa. Ele é mais generalista, mais flexível, mais malandro no cardápio. Agora, antes de você achar que isso é só uma curiosidade, guarda essa palavra, generalista. Ela vai voltar quando a gente falar de sobrevivência e adaptação. Isso pesa nesse duelo. Mas agora vamos virar para o outro lado desse ringue gelado. O urso polar. Capítulo 3. Urso polar. O assassino branco do gelo. Se o grizzly é um tanque, o urso polar é um míssil balístico terrestre. Ele não foi feito para brigar por território de floresta. Ele foi lapidado pela evolução para fazer uma coisa muito específica:
caçar mamíferos marinhos, principalmente focas, em um dos ambientes mais extremos do planeta. Um urso polar macho adulto pode passar fácil de 3 metros em pé e pesar entre 400 e 700 kg. Alguns indivíduos excepcionais chegam perto de 1 tonelada. Ele é, em média, significativamente maior que um grizzly típico. Só que não é só gordura branca gigante. Tem estratégia aí. O corpo dele é alongado, com pescoço mais comprido, focinho mais fino e patas enormes, e funcionam como raquetes de neve e remos. São perfeitas para andar no gelo fino, nadar longas distâncias e se aproximar das presas de forma silenciosa. A camada de gordura pode passar dos 10 centímetros de espessura. Ela isola do frio, sim, mas também funciona como armadura contra mordidas e golpes. Tenta imaginar dar um soco num cara usando um casaco de 10 centímetros de espuma grossa. A mordida do urso polar também é brutal. Na faixa de 200 a 600 psi. Ele precisa perfurar a pele dura e a gordura das focas, às vezes agarrando a presa numa única mordida decisiva. Só que a maior arma dele não aparece em fotos: a psicologia da caça. Diferente do grizzly, que muitas vezes reage por agressividade ou por oportunidade, o urso polar é um predador especializado. Paciente, calculista, ele passa horas, às vezes dias, esperando perto de um buraco de respiração de foca, sem se mexer, esperando o momento perfeito para um único ataque explosivo. E é um sniper. E snipers são perigosos, não só pela força, mas pela precisão. Se você ainda está comigo, agora vem uma parte importante. O estilo de caça do urso polar mostra como ele pensa numa briga. Ele não é só um brutamontes. Ele é um estrategista. E isso muda muita coisa na hora do confronto. Mas antes de colocar os dois frente a frente, vamos decidir uma coisa essencial. Onde essa luta aconteceria? Capítulo 4. O ringue decide: floresta, tundra ou gelo. Se você colocar um grizzly para lutar num campo aberto de gelo puro, ele está em desvantagem. Se você jogar um urso polar numa floresta densa, o jogo vira. Então a gente precisa imaginar um terreno neutro, o mais justo possível. Vamos pensar num cenário intermediário, uma costa do Ártico, ou do norte do Canadá, ou Alasca no verão. Terreno firme, um pouco de cascalho, areia, talvez neve rala, clima frio, mas não extremo. Nem a floresta fechada, nem há uma placa infinita de gelo. Nesse ambiente os dois conseguem se movimentar. Ambos estão no chão, não na água. O urso polar perde um pouco da vantagem do gelo puro, mas não está sofrendo calor absurdo. O grizzly não está cercado de árvores para usar como cobertura, mas também não está derretendo. Agora imagina a situação. Os dois são adultos, machos, em bom estado físico. Nada de urso polar faminto e esquelético, nem grizzly meio velho e lesionado. Luta limpa, força máxima. O que muita gente esquece é que o clima também afeta o desempenho. O urso polar é adaptado ao frio extremo, em ambiente um pouco mais quente. Ele superaquece mais rápido. O grizzly é mais versátil em variações de temperatura. Esse detalhe de temperatura, que parece bobo, pode fazer diferença num combate prolongado. Se a luta durar tempo demais, o urso polar pode sentir mais. Mas aí vem um contraponto. Será que essa luta duraria tanto assim? Segura essa pergunta. Antes de responder quem aguentaria mais porrada, a gente precisa comparar arma por arma. Capítulo 5. Tamanho, força, garras, mordida. Quem leva em números. Vamos listar as armas dos dois. Lado a lado. Tamanho. O urso polar, em média, é maior e mais pesado. Digamos que um polar típico possa ter 500 a 600 kg e um grizzly grande 350 a 450 kg. Em regra geral, o urso polar entra com mais massa. Altura em pé. O polar costuma ser mais alto. Alcance maior. Vantagem em golpes com patas dianteiras. Gordura. O polar tem uma camada de gordura bem maior, que funciona como proteção contra impactos e mordidas. O grizzly é parrudo, mas tem menos blindagem. Ele tem mais músculo visível, mas menos amortecimento. Garras. As garras do grizzly são mais curvadas e pensadas para cavar e rasgar, enquanto as do polar são mais adaptadas à tração em gelo e ao agarre em presas escorregadias. Em termos de ferida, as do grizzly podem ser um pouco mais eficientes para rasgar carne. Bite force. Os dois têm potência suficiente para esmagar ossos grandes. Se um pegar o outro num ponto vulnerável como o pescoço, o estrago é catastrófico dos dois lados. Força bruta. Não existe um ranking oficial de supino de ursos, mas pela massa,
O urso polar provavelmente tem força bruta maior em empurrar, derrubar, dominar, porém, a musculatura do grizzly é muito bem adaptada a movimentos explosivos de frente, como pancadas de pata, velocidade de corrida. Os dois chegam perto de 40 a 50 km/h. Em tração inicial, o grizzly é extremamente explosivo. O polar também é rápido, mas geralmente em distâncias maiores no gelo ou neve. Aqui entra um ponto de contraste interessante. O grizzly é tipo um lutador de MMA explosivo, com golpes violentos e agressividade alta. O urso polar é tipo um heavyweight gigante, com grande alcance, muita massa e foco em golpes decisivos. Se você ainda está comigo, presta atenção nessa próxima parte. A arma secreta de cada um não é física, é mental. Capítulo 6. Psicologia de luta. Quem é mais frio na hora do confronto? Para entender quem teria vantagem numa briga real, você não pode só olhar para números de peso e força. Tem que olhar para como cada espécie costuma reagir a ameaças. O grizzly, como muitos ursos pardos, é conhecido por ser extremamente reativo. Ele ataca por medo, por defesa de território, por proteção de filhotes, por disputa de alimento. Ele é meio pavio curto. Muitas das vítimas humanas de grizzlies foram atacadas porque o urso se sentiu ameaçado, não necessariamente faminto. Ele é mais emocional na resposta. Um grizzly ferido pode continuar tentando atacar, mesmo em desvantagem, por pura fúria e instinto de defesa. Já o urso polar funciona de maneira diferente. Ele vive em um ambiente onde errar custa caro. O Ártico não perdoa. Ele não desperdiça energia em brigas desnecessárias. Mas quando ele escolhe atacar, é porque ele avalia que vale a pena. Tem um detalhe assustador. Enquanto a maioria dos ursos ataca humanos por defesa, o urso polar, quando ataca um humano, muitas vezes está literalmente caçando. Ele vê o humano como presa em potencial, com mordidas profundas, ossos quebrados, oponente mutilado. Então pensa comigo. De um lado, um guerreiro explosivo e raivoso. Do outro, um assassino frio, pesado, acostumado a matar grandes mamíferos com poucos movimentos eficientes. Quem você acha que comete mais erros em luta? O agressivo descontrolado ou o calculista que foi moldado para caçar com precisão? Mas calma, a gente ainda não pode bater o martelo. Falta falar do fator experiência de combate. Capítulo 7. Experiência de combate. Quem enfrenta presas mais perigosas? O que cada urso está acostumado a enfrentar também conta, mas normalmente não lida com presas que possam matá-lo com frequência tão alta quanto o urso polar lida. O urso polar, por outro lado, caça focas, mas também pode atacar morsas e até belugas presas em gelo. Uma morsa adulta, com presas afiadas e mais de 1 tonelada de peso, pode matar um urso polar se tiver chance. Ou seja, o urso polar tem experiência em enfrentar presas que podem reagir com força letal. Em termos de briga entre eles, tanto grizzlies quanto ursos pardos já foram vistos lutando entre si, assim como ursos polares machos lutam entre si. São confrontos de alto nível de violência. Mas, no geral, o urso polar costuma viver num regime mais extremo, longos períodos de fome, seguidos de ataques brutais. Lembra do que eu falei sobre generalista versus especialista? O grizzly é generalista. Come tudo, adapta a dieta. O urso polar é especialista. Ele depende de caça de alto impacto. Isso faz com que cada ataque do urso polar tenha que ser eficiente, porque o erro custa energia que ele talvez não recupere. Se você ainda está aqui, agora começa a parte em que os pequenos detalhes começam a formar a imagem do vencedor. E tem um detalhe que quase ninguém comenta: o fator clima futuro. Capítulo 8. Aquecimento global e o novo campo de batalha. Com o aquecimento global, o gelo marinho do Ártico está diminuindo. Isso obriga os ursos polares a passarem mais tempo em terra firme, mais ao sul, em áreas onde podem cruzar com grizzlies. Já existem registros de encontros, e em alguns casos, eles não acabam bem. Tem relatos de ursos polares mortos por ursos pardos e vice-versa, mas muitas vezes, esses encontros não são lutas justas. Pode ter diferença de idade, estado de saúde, fome extrema, etc. Além disso, com essas sobreposições de território, surgiram híbridos, os Paisley ou Growler Bears. Eles misturam características dos dois: cor mais clara, corpo mais intermediário, comportamento misto. Em teoria, esses híbridos podem ser mais adaptados a um clima em mudança, nem tão dependentes do gelo quanto o polar.
nem tão presos à floresta quanto o grizzly. Mas por que isso importa para nossa luta hipotética? Porque se o clima continuar mudando, o design perfeito do urso polar pode começar a jogar contra ele fora do gelo. Ele é tão especializado naquele ambiente extremo e em um cenário mais quente, sua vantagem encolhe. Já o grizzly generalista é muito mais flexível. Isso não responde quem ganharia numa briga hoje, mas mostra que, em longo prazo, o tipo grizzly tende a se adaptar melhor às mudanças. E agora, se você ainda está comigo, chegou a hora. Vamos colocar esses dois monstros frente a frente, em 3 cenários diferentes, e ver quem teria mais chances de vencer. Capítulo 9. Cenário 1. Combate rápido, ataque inicial decisivo. Imagina o seguinte: os 2 ursos se veem a cerca de 30 metros de distância. Nenhum recua. Eles se aproximam, rosnando, fazendo postura de ameaça, se erguendo nas patas traseiras. Tensão máxima. O primeiro a atacar é o grizzly, que costuma ser mais explosivo. Ele tenta um ataque frontal, usando a força dos ombros e as patas com garras curvas para acertar golpes no peito ou no rosto do urso polar. Nesse tipo de combate rápido, quem acerta o primeiro golpe crítico normalmente leva vantagem. O grizzly poderia tentar mirar em áreas menos protegidas pela gordura, como o focinho ou os olhos. Só que o urso polar tem mais alcance e mais massa. Se ele aguentar o impacto inicial, ele pode agarrar o grizzly, derrubá-lo com o peso e tentar pegar o pescoço com a mordida. Nesse cenário de briga curta, com impacto direto, a vantagem tende a ficar com o animal mais pesado, desde que ele consiga aproveitar essa diferença. E aqui, o urso polar entra com um bônus. O escudo de gordura dele reduz um pouco o dano dos primeiros golpes. Conclusão parcial: em uma luta rápida em terreno aberto, com troca de golpes frontais, o urso polar provavelmente teria leve vantagem pela combinação de tamanho, alcance e blindagem corporal. Mas não é massacre garantido. Um golpe certeiro de grizzly na cabeça pode virar o jogo. Agora, vamos complicar. Capítulo 10. Cenário 2. Combate prolongado, desgaste e calor. E se a luta não acaba em 30 segundos? E se nenhum golpe inicial é decisivo? E os 2 se separam, se encaram de novo, voltam a atacar. Aqui entra o fator que a maioria esquece: resistência. O urso polar, com sua enorme camada de gordura e pelo denso, é uma máquina perfeita para o frio intenso, mas em um clima um pouco mais ameno, digamos ali na faixa de 5 a 10 graus positivos. Em combate físico prolongado, ele pode superaquecer mais rápido. Ele não é projetado para ficar torrando energia num sparring longo em solo firme. Já o grizzly, acostumado a ambientes sazonais, variações de temperatura e atividades intensas em épocas de comida abundante, tende a ser mais resistente em esforços repetidos em terreno seco. Nesse cenário de briga prolongada, o grizzly poderia usar uma estratégia mais agressiva, recuando e voltando, tentando cansar o urso polar, forçando movimentação lateral, partindo para golpes rápidos, saindo do alcance do urso maior. Se você ainda está aqui, percebe como o vencedor não é tão óbvio. Em combate curto, o polar parece ter vantagem. Em combate estendido, o grizzly começa a ganhar terreno, literalmente. Mas falta um cenário crucial: ambiente gelado extremo. Capítulo 11. Cenário 3. Combate no gelo e na neve profunda. Agora imagina que o confronto acontece numa área mais ao norte, com neve fofa e partes de gelo escorregadio. De novo, os 2 se encontram. Mesma tensão, mesmo nível de provocação. Aqui, o urso polar volta para o campo dele. As patas grandes funcionam melhor como sapatos de neve. Ele tem equilíbrio, já sabe como se movimentar naquele solo traiçoeiro. O grizzly, mais adaptado a terrenos firmes, pode ter mais dificuldade de tração, principalmente se o gelo estiver liso. A chance de escorregões aumenta. Se um escorrega e cai na frente do outro, você já imagina o problema. Nesse cenário, o urso polar ganha uma vantagem de mobilidade. Ele pode usar o ambiente a seu favor, empurrando o grizzly, tentando desequilibrar, usando o próprio peso para esmagar contra o solo. Em neve profunda, o grizzly, com patas menores, afunda mais. Isso cansa, reduz mobilidade, e isso não é detalhe pequeno num combate. Então, nesse terceiro cenário, a balança pende de forma mais clara para o urso polar. Agora que a gente viu esses 3 cenários, está na hora da pergunta que você veio aqui para responder. Afinal, se a gente tivesse que escolher um favorito, quem seria? Capítulo 12. Quem venceria? O veredito mais honesto possível. A resposta curta: em média,
num confronto direto em terreno neutro, entre dois machos adultos saudáveis. O favorito é o urso polar. Por quê? Pelo conjunto de fatores. Ele é, em geral, maior e mais pesado. Em briga de grandes mamíferos, massa é uma vantagem enorme. Tem alcance maior, o que ajuda a bater primeiro e controlar. A camada de gordura funciona como uma armadura natural, reduzindo o impacto inicial de golpes e mordidas. Principalmente em regiões menos vitais, é um predador especializado em matar grandes animais, acostumado a golpes decisivos. E ainda tem uma mente mais fria, menos impulsiva, mais predatória. Mas esse veredito vem com uma observação importante. Favorito não significa vitória garantida. Em muitos confrontos teóricos, um grizzly grande, bem alimentado, num dia bom, poderia sim matar um urso polar. Especialmente se conseguisse acertar golpes fortes no crânio, focinho ou olhos logo de cara. Então, se você apostou no grizzly, você não está completamente errado. Só escolheu o azarão. Forte, violento, impressionante, mas em média, menos equipado para esse tipo de confronto 1 contra 1, peso pesado, em terreno neutro. E lembra daquela pergunta lá do início, sobre por que a maioria das pessoas escolhe errado. Muita gente vê vídeos de grizzlies atacando, parece mais agressivo, mais furioso, e confunde agressividade com vantagem absoluta. Mas no mundo animal, o mais agressivo nem sempre vence. Às vezes, o mais pesado, mais protegido, mais calculista, leva. E agora, vem um grande plot twist que quase ninguém fala nesse tipo de vídeo. Capítulo 13. O verdadeiro inimigo dos dois ursos. No fim das contas, o maior inimigo nem do grizzly, nem do urso polar, é o outro. É o ser humano e o aquecimento global. Enquanto a gente discute quem ganharia numa luta hipotética, os habitats dos dois estão sendo destruídos. O urso polar está perdendo o gelo, que é literalmente o campo de caça da espécie. Sem gelo, ele não caça focas. Sem focas, ele passa fome. Simples assim. O grizzly, por sua vez, sofre com desmatamento, avanço humano, conflitos com gado e caça esportiva. Em alguns lugares, ele conseguiu se recuperar por causa de proteção ambiental, mas essa proteção é frágil. Ele lembra dos híbridos, os grizzly bears? Eles são um sinal de que o mundo está mudando tanto, que até as fronteiras naturais entre espécies estão se misturando. Quando um urso polar começa a cruzar com um grizzly, é porque o território deles, que era separado, agora se sobrepõe. Se você ainda está aqui, isso diz muito sobre o que está realmente em jogo. A gente pode brincar de imaginar lutas, apostar em quem venceria, mas na vida real, quem está perdendo é o próprio planeta que sustenta esses dois monstros incríveis. Conclusão: o rei dos ursos. E o que você faz com isso agora? Então vamos fechar. Entre grizzly e urso polar, em uma luta justa, adulto saudável contra adulto saudável, terreno neutro e clima frio, o favorito é o urso polar. Ele geralmente é maior, mais pesado, tem mais alcance e uma camada de gordura que funciona como armadura. Ele é um predador especializado, frio, acostumado a ataques letais de alta precisão. O grizzly, porém, está longe de ser fraco. Ele é mais adaptável, mais versátil, extremamente agressivo, com garras letais e muita força explosiva. Em alguns cenários, especialmente em terrenos mais quentes e firmes, ele poderia surpreender. Mas a verdade é que esse confronto quase nunca acontece de verdade. Na natureza, eles têm mais motivos para evitar um ao outro do que para brigar até a morte. Energia é preciosa demais para ser desperdiçada em lutas sem recompensa clara. Agora, eu quero ouvir de você. Com tudo isso que você ouviu, você continua apostando no mesmo urso do começo do vídeo? Ou mudou de opinião? Comenta aí embaixo. Time Polar ou Time Grizzly? E diz por quê. Se esse mergulho no mundo dos ursos te prendeu até aqui, você provavelmente curte ver animais extremos sendo comparados. Então já deixa o like, se inscreve e me fala nos comentários qual é o próximo duelo que você quer ver. Leão versus tigre, crocodilo versus tubarão, ou outro confronto insano. Porque enquanto o mundo real decide o futuro desses animais, aqui a gente continua explorando o lado mais selvagem, inteligente e surpreendente da natureza.